Obrigado. Solicito à secretaria que distribua a cópia do voto. Voto. Inicialmente, cumpre ressaltar que todos os deputados, ao tomarem posse dos seus mandatos, juraram defender e cumprir a Constituição, assim como observar a legislação vigente nos seguintes termos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral ao povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ademais, o próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados estabelece no inciso 2º do artigo 3º que é dever fundamental dos deputados respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso. Salienta-se que a atuação parlamentar em desrespeito à legislação e à Constituição representa afronta à ética e ao decoro parlamentar, ensejando a abertura de procedimento disciplinar punível com a perda de mandato com fundamento nos incisos 1º e 6º do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Neste contexto, Aury Lopes Júnior ensina que a forma é garantia e limite do poder. O formalismo tem sentido e significado na perspectiva constitucional, pois a informalidade e o amorfismo são incompatíveis com a estrutura acusatória e o devido processo. No caso do Conselho de Ética, isso quer dizer que sua atuação deve ocorrer dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, não podendo, para combater e punir adequadamente ato que macule a imagem do Poder Legislativo perante a sociedade, atuar em desconformidade com suas competências. Partindo desse pressuposto, inicio a exposição do meu voto. Primeiro, do correto enquadramento legal dos fatos apresentados na representação. A representação 21, de autoria da Rede, imputou ao deputado Celso Jacó a prática dos atos incompatíveis com o decoro, fundamento ao artigo 55, segundo, parágrafo 1º e 2º da Constituição e do artigo 9º, parágrafo 3º do Código de Ética e Decoro. É fundamental esclarecer que o inciso 2º do artigo 55 da Constituição estabelece que perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ocorre que, como os fatos trazidos pela representação estão circunscritos em ação penal transitada em julgado, o inciso 6º, que estipula a perda de mandato do deputado senador, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, levanta a dúvida sobre a ocorrência de eventual erro de enquadramento legal dos fatos trazidos pela representação, o que afastaria de plano a análise sob a ótica do inciso 2º. Desse modo, havendo condenação criminal transitada em julgado, vislumbro duas possibilidades que merecem ser analisadas: as consequências em decorrência do trânsito em julgado da condenação e as repercussões da condenação criminal em relação aos deveres fundamentais do parlamentar. Da competência do Conselho em julgar fatos transitados em julgado na esfera criminal. Em relação aos fatos que ensejaram a reprimenda penal, uma vez tratar-se de decisão condenatória no âmbito penal, há a produção de efeitos diretos em relação ao processo em análise, pois faz coisa julgada relativamente à culpa do agente e torna verdadeiros os fatos alegados pela acusação. Entretanto, há de se perquirir acerca da competência desse Conselho para analisar tal caso e, sendo o caso, delimitar o alcance dessa competência. Segundo o consolidado entendimento do Supremo Tribunal, a perda dos direitos políticos, seja temporariamente ou definitivamente, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 15 da Constituição, quais sejam: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; b. incapacidade civil absoluta; c. condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos; d. recusa em cumprir a obrigação a todos os impostos ou a prestação administrativa; e improbidade administrativa. Nesse contexto, tendo em vista que o mandato político tem o seu critério de validade na vontade popular, conferindo ao seu titular um conjunto de prerrogativas constitucionalmente asseguradas, a sua perda configura uma sanção excepcional, sendo regrada pelos incisos 1, 2 e 6º da Constituição. Já sua extinção acha-se disciplinada nos artigos ou incisos 3, 4 e 5 do mesmo dispositivo. É de se reconhecer que a suspensão dos direitos políticos, inclusive no caso de condenação criminal transitada em julgado, traz como consequência a perda do mandato eletivo. Em outras palavras, esse efeito acessório da condenação leva à cessação do exercício do mandato do político que dela foi alvo. A perda do mandato em decorrência da condenação criminal não é automática, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal, merecendo destaque as palavras proferidas pelo ministro César Peluso. A mera condenação criminal em si não implica, ainda durante a pendência dos seus efeitos, perda automática do mandato. Por que não implica? Porque se implicasse o disposto no artigo 55, 6º,
Parágrafo 2º, seria norma inócua ou destituída de qualquer senso. Não restaria matéria sobre a qual o Congresso pudesse decidir. Se fosse sempre consequência automática da condenação criminal, em entendimento diverso do artigo 15º, terceiro, o Congresso não teria nada por deliberar, e essa norma perderia qualquer sentido. Ademais, tendo em vista que o representado não foi submetido a regime fechado do cumprimento de pena, mostra-se superada a questão do efeito automático, conforme decidido pela primeira turma do Supremo Tribunal nos autos da ação 694, no sentido que ocorrerá perda automática do mandato quando a condenação impuser o cumprimento da pena em regime fechado e não for viável, durante o mandato, o trabalho externo do parlamentar antes de consumada sua ausência em 1/3 das sessões ordinárias da Casa que se faça parte. Em suma, após o trânsito em julgado, tem-se a configuração de uma condição necessária, mas não suficiente, para a perda do mandato do parlamentar condenado, que deverá ser levado a efeito mediante instauração do competente processo pela Câmara, caso seja devidamente provocada nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Em vista disso, a questão que se apresenta é: qual o órgão competente para instaurar e deliberar sobre o processo de perda de mandato em decorrência de condenação criminal transitada em julgado? O regimento interno da Câmara, na letra P do seu inciso 4, no artigo 32, estabelece como atribuição da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania a análise da perda do mandato dos deputados nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6 do artigo 55. Pontua-se que a CCJC tem a competência originária sobre os procedimentos da perda de mandato referentes às hipóteses do inciso 1, proibições estabelecidas no artigo 54, e 6, condenação criminal em sentença transitada em julgado, e competência recursal na hipótese do inciso 2º, procedimento declarado incompatível com o decoro, sendo do Conselho de Ética a competência originária nesse último caso. Diante disso, resta evidente que o Conselho de Ética e Decoro é incompetente para analisar a perda de mandato em decorrência de sentença criminal transitada em julgado. Outro sim, considero que também não é de competência do Conselho rediscutir os fatos que transitarem em julgado na esfera criminal, uma vez que o seu juízo de reprovação não pode ser dissociado do processo, sendo, portanto, da competência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e, ademais, os fatos pelos quais o representado foi condenado não têm quaisquer relações com o exercício do mandato do parlamentar, além de terem ocorrido há bem mais de 5 anos, o que, segundo o precedente da Suprema Corte, desconfiguraria a justa causa do procedimento disciplinar. Todavia, embora não há como dar seguimento a essa representação nesse colegiado com fundamento em sentença criminal transitada em julgado, ainda deve-se analisar se as repercussões da condenação criminal, no caso concreto, são passíveis de representar violações dos deveres fundamentais do parlamentar. Do fato ensejador da admissibilidade, impossibilidade do exercício parlamentar em decorrência do cumprimento de condenação criminal. Inicialmente, necessário se faz ressaltar que as infrações éticas, o bem jurídico tutelado, protegido, é a honra objetiva do Legislativo. Isto é, a credibilidade e a respeitabilidade do Parlamento perante a sociedade e as demais instituições da República. Não é por outra razão que a Constituição delegou aos próprios representantes do povo, que integram o Poder Legislativo, a legitimidade de julgar o que lhes parece ofensivo e, portanto, indecoroso. Isso equivale a dizer que a Casa Legislativa, pelo ato de cassação, protege-se do parlamentar indecoroso e assim evita que a má imagem dele se transfira social e politicamente para a instituição da qual faz parte. Isso equivale a dizer que a Casa Legislativa, pelo ato da cassação, protege-se do parlamentar indecoroso e assim evita que a má imagem desse se transfira social e politicamente para a instituição a qual faz parte. Ao contrário dos tipos penais, para os quais a Constituição exige tipificação prévia, não existem para os atos indecorosos definição legal cerrada. Trata-se de conceito indeterminado que remete a valores éticos inevitavelmente abertos. O constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, ao analisar a questão, asseverou: o procedimento tido como incompatível com o decoro é motivo de declaração da perda de mandato. A Constituição, entretanto, não define o que seja decoro parlamentar, embora logo a seguir, no parágrafo 1º, especifique duas práticas que não podem deixar de ser tidas como lesivas ao decoro parlamentar, quais sejam o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional e a percepção de vantagens indevidas. No mais, a lei maior incumbiu o regimento interno, não propriamente definir o que seja aludido decoro, visto que, ao defini-lo, estaria ou indo além do desejado pela Constituição ou ficando aquém, mas, de qualquer sorte, estaria alterando o texto constitucional. A boa doutrina ensina que não se pode, a pretexto de regulamentar o texto constitucional, modificá-lo.
Diante disso, conforme apontado em meu juízo de admissibilidade, oportunidade em que não se adentra ao mérito da questão, há plausibilidade de que a restrição de liberdade que impede o pleno exercício do mandato parlamentar, imposta a parlamentar, possa configurar o descumprimento de deveres fundamentais constantes no artigo 3º do Código de Ética e Decoro. Inclusive, o próprio representado, em sua oitiva, reconheceu que o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem a possibilidade de trabalho externo, é incompatível com o exercício do mandato. Contudo, no meio do curso do procedimento disciplinar, ocorreu a modificação do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Desse modo, foram restabelecidas as condições materiais para que o representado voltasse a desempenhar o seu mandato. Embora tenha posicionamento pessoal contrário em relação à compatibilidade entre a condenação criminal, qualquer que seja o regime de cumprimento da pena, a interpretação da legislação, à luz dos entendimentos dos tribunais superiores e da melhor doutrina, me leva a concluir que resta prejudicada a análise relacionada ao descumprimento dos deveres funcionais em decorrência dos efeitos do seu regime do cumprimento de pena. Da incidência do inciso 3º do artigo 5º da Constituição. Impende salientar que é o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal de que condenação criminal em regime fechado superior a 120 dias é causa de perda de mandato automático com fundamento no inciso 3º do artigo 55 da Constituição, que dispõe: perderá o mandato o deputado ou senador, terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa em que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Isto é, caso o parlamentar seja condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, haverá a impossibilidade de realizar trabalho externo, não podendo, portanto, frequentar as sessões da Casa. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a mesa deverá simplesmente declarar a perda do mandato com inciso no artigo 3º, do inciso 3º do artigo 55. Nesse contexto, embora o representante não tenha sido submetido a regime fechado, ele teve o seu direito ao trabalho externo cassado em decisão judicial, exarada no dia 23/11/2017, tendo o seu regime progredido para o aberto somente em decisão datada em 5/6/2018. Ou seja, é plenamente possível que o representante tenha incorrido na hipótese da perda de mandato previsto no inciso 3º do artigo 55. Em vista disso, o parágrafo 3º do artigo 55 estabelece que, nos casos previstos no incisos 3º e 5, quinto, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer um dos seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Diante disso, tendo em vista que o partido político representado no Congresso Nacional tem competência para provocar a mesa para declarar a perda de mandato, no caso previsto do inciso 3º do artigo 55, deveria, ao invés de apresentar representações sem a devida observância das regras de competência dos órgãos dessa Casa, provocar a mesa da Câmara dos Deputados para verificar tal situação e, sendo o caso, declarar a perda do mandato do representado. Conclusão de voto. Embora considere que a perda de mandato eletivo devesse ser efeito automático de condenação criminal transitado em julgado, uma vez que reputo ser totalmente incompatível com o exercício do mandato eletivo, tenho por dever zelar pelo fiel cumprimento do ordenamento jurídico, implicando na impossibilidade de subverter a interpretação dos dispositivos legais e constitucionais para adaptá-los à minha vontade pessoal. Com efeito, sem adentrar no mérito da questão já decidido pelo Poder Judiciário, não vislumbro, em caso, a competência desse Conselho de aplicar sanção, embora reconheça a incompatibilidade entre a condenação criminal e o exercício do mandato eletivo, na medida em que o deputado, diferentemente do momento da admissibilidade, se encontra em regime aberto com respaldo do próprio judiciário, no sentido de possibilidade de trabalhar externamente na Câmara dos Deputados. Os fatos atribuídos ao parlamentar, de conhecimento público e notório, ocorreram em época muito anterior à sua eleição. Sequer compareceram no curso do processo os acusadores, no caso, qualquer representante da rede sustentabilidade, para defenderem suas teses. E não bastasse isso, a representação intentada a esse Conselho está em flagrante desacordo com o ordenamento jurídico, seja em relação ao regimento interno da Casa, seja em face da Constituição.
Insta a consignar, portanto, conforme preconiza o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, em seu inciso 2º do artigo 3º, ser o meu dever fundamental respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional, sem deixar de lado, de igual modo, que a minha atuação em desrespeito à legislação e à Constituição representaria afronta direta à ética e ao decoro parlamentar, ensejando a abertura de procedimento disciplinar punível com a perda do meu próprio mandato, nos exatos termos preconizados nos incisos 1º e 6º do artigo 4º do Código de Ética. Desse modo, senhor presidente e aos demais membros, o meu voto em consonância ao princípio da legalidade é que seja remetido ofício à mesa da Câmara dos Deputados, juntamente com esse parecer, para que promova as medidas cabíveis. A. Verificar se o parlamentar deixou de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja, neste ano, a terça parte das sessões ordinárias da Casa, para fins de perda de mandato, conforme preconiza o inciso 3º do artigo 55 da Constituição Federal. E. B. Instaurar o procedimento na CCJC pela perda de mandato em decorrência de decisão criminal transitada em julgado, e, como consequência, o arquivamento da representação 21 de 2018 por incompetência desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, bem como pela aprovação desse colegiado de um projeto de resolução que apresento em anexo. Segue. Projeto de resolução. Dispõe sobre a perda do mandato eletivo em caso de condenação criminal. E nós vamos colocar um ponto final a essas interpretações, que para um foi de uma forma e para outro foi de outra forma. A Câmara dos Deputados resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece as hipóteses de perda automática do mandato eletivo do parlamentar condenado criminalmente. Artigo 2º. Nos casos em que houver condenação a mais de 120 dias em regime fechado, a mesa da Câmara dos Deputados declarará a perda do mandato eletivo de ofício ou mediante provocação de seus membros ou do partido político. Artigo 3º. Nos casos em que houver condenação em regime semiaberto sem direito ao trabalho externo, a mesa da Câmara dos Deputados suspenderá as prerrogativas parlamentares até o prazo de 120 dias. Parágrafo único. Vencido o prazo previsto no caput, persistindo ainda a impossibilidade ao trabalho externo, a mesa da Câmara dos Deputados declarar a perda de mandato eletivo de ofício mediante provocação de seus membros e de partido político. Artigo 4º. A resolução entra em vigor na data de sua publicação. E justifico. Presidente, só uma questão de ordem. O que tem que ver este projeto de lei com o seu relatório? Ele embasa o meu relatório encaminhando. Nós vamos para a discussão do projeto. Não, eu acho que não. Deixa ele terminar de... Não estamos discutindo um futuro terminando, projeto de lei do relator. Não, deixa ele vai apresentar na comissão. Não, aqui eu pode vou se tornar da apresentar comissão. à comissão. Mas se a comissão deliberar... Estou apresentando ao meu relatório o voto, o projeto de resolução. Sim, mas o que nós vamos votar, afinal de contas? Nós vamos votar o vamos relatório ou o projeto de lei do Alex? Nós vamos esclarecer isso. Deixa ele concluir aqui, já está terminando. Sim. A condenação criminal do parlamentar a mais de 120 dias em regime fechado é consequência lógica da condenação criminal, cabendo à mesa da Câmara apenas declarar sobre a perda nos termos do artigo 55, terceiro e parágrafo 3º da Constituição, sendo esse, inclusive, o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal. Em outras palavras, caso o parlamentar seja condenado a mais de 120 dias em regime fechado, o parlamentar não poderá sair para o trabalho externo, não podendo frequentar as sessões, incorrendo na causa de perda de mandato previsto no inciso 3º do artigo 55 da Constituição. Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Ou seja, o parlamentar somente pode faltar a 1/3 das sessões ordinárias em cada sessão legislativa. Caso contrário, deverá ser punido com a perda de mandato. Considerando que a sessão legislativa equivale a 1 ano, a terça parte desse período é equivalente a 4 meses ou 120 dias. Dessa forma, caso o parlamentar se encontre encarcerado por tempo superior a 120 dias, incorrerá em causa da perda de mandato por deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias. Nesse caso, conforme o parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição, a perda do mandato deverá ser declarada pela mesa, não havendo qualquer possibilidade de deliberação em sentido contrário.
Parágrafo 3º do artigo 55, nos casos previstos dos incisos 3º e 5, a perda será declarada pela mesa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso, assegurado ampla defesa. Em vista desses argumentos, solicito o apoio dos nobres para aprovação da medida que vai contribuir com a moralização dessa Casa, Sala das Sessões, datada do dia de hoje, 11 de junho. Este é o voto, senhor presidente, e coloco em discussão. E o encaminhamento, conforme o nobre parlamentar colocou, desse projeto, seria o entendimento desta comissão para colocar um ponto final a essa discussão, até porque esse procedimento nem deveria ter vindo ao Conselho de Ética. Ele cabe à mesa diretora da Câmara dos Deputados, e isso não tem sido respeitado, não tem sido cumprido. Então, eu asseguro com esse processo, com esse projeto de resolução, que isso seja cumprido na devida forma, como manda e preconiza a Constituição, e não a esse Conselho de Ética. Esse é o voto, senhor presidente. Declaro aberta a discussão na matéria. Primeiro orador inscrito para discutir o parecer do deputado Sandro Alex é o deputado Pompeu de Matos. Deputado Pompeu de Matos. Na ausência, deputado Valtemir. Tá. Senhor presidente, Pereira. serei bastante breve, né? Nós julgamos um caso anteriormente, foi até